Existem dois animais na Terra com os quais Deus se identificou, e esses são os dois animais mais importantes. Há uma razão aparente pela qual Deus se identificou com eles, pois os criou. Esses dois animais são ambos líderes. E que animais são esses? É o que veremos no vídeo de hoje. Já ia esquecendo, antes de começar, torne-se inscrito neste canal, ative o sino de notificação e deixe seu like. Dessa forma você me ajuda a produzir mais conteúdos como este. O primeiro é a águia. Se você ler a Constituição do Céu, na Bíblia, verá que ao longo desse documento, Deus continua se identificando com a águia. Ele nunca diz que é o pássaro do paraíso ou uma pomba. Ele só se identifica com essa ave massiva e poderosa chamada águia. Você encontrará no texto da Constituição palavras como estas: eu te levarei nas asas como uma águia. Em outro lugar, Deus diz de si mesmo: como uma águia, eu agitarei meu ninho e te colocarei sobre as minhas asas como uma águia. Em outro lugar, Deus diz: assim como uma águia reúne em torno de si sangue fresco, assim o Senhor te agitará. Ele nunca se identifica com a pomba. O segundo animal com o qual Deus se identificou é o leão. O leão também é o líder do reino animal. Assim como a águia é a líder do reino das aves, o leão é o líder do reino animal, mesmo que o leão não seja o maior animal na selva. Ele não é o mais poderoso, não é o mais inteligente, não é o maior animal, e, no entanto, o leão governa a selva. O leão é importante porque destrói todas as suas desculpas para ser líder. Você não precisa ser o maior para ser líder, não precisa ser o mais forte, o mais pesado, o mais poderoso, ou mesmo o mais inteligente, e ainda pode ser o líder. O leão desafia tudo o que te ensinaram sobre liderança, e é por isso que Deus mesmo se identifica com o leão, dizendo: eu sou o leão de Judá, não o cão de Judá, não a girafa, não o elefante de Judá. Ele se identifica com essa criatura que ele criou. Minha pergunta é: por que Deus se identificou tanto com esses dois animais? A resposta é porque ele colocou nesses dois animais certas qualidades que os diferenciam dos outros, e essas qualidades são identificadas como características de liderança. Existem duas palavras que quero associar a esses dois animais. A primeira, o leão, está relacionada à palavra atitude. O leão é o líder do reino animal por causa de sua atitude. O leão tem um profundo senso de confiança e coragem. Ele não tem medo do elefante ou da girafa. Ele come o hipopótamo, destrói os touros. Ele de alguma forma tem essa confiança de que pode comer qualquer animal, não importa quão grandes sejam, quão fortes sejam. O leão tem uma atitude de autoconfiança. A águia está associada à palavra visão. O que torna a águia perigosa é que Deus colocou na águia a capacidade em seus olhos de ver de longe, em detalhes. A águia é a única ave na Terra, na verdade, é o único animal na Terra que pode ver 50 vezes melhor do que um humano. A águia pode enxergar a uma distância de 5 milhas em total detalhe, que equivale aproximadamente a 8 quilômetros. Isso é chamado de visão óptica. É por isso que a águia é a rainha das aves. Ela não precisa se aproximar sorrateiramente de sua presa para destruir. Ela pode ver a presa a 5 milhas de distância, onde a presa nem sabe que está sendo observada. E quando a presa descobre que está sendo observada, é tarde demais, porque a águia voa como uma bala. O poder da visão é o sucesso da águia. Primeiro, deixe-me definir liderança novamente para você. Liderança é definida como a capacidade de influenciar outros através da inspiração gerada por uma paixão motivada por uma visão que nasce de uma convicção produzida por um propósito. Continuando com essa definição, podemos entender como essas características de liderança se aplicam tanto à águia quanto ao leão, os dois animais com os quais Deus se identificou. A águia, associada à visão, representa a capacidade de ter uma visão clara do futuro.
Assim como a águia pode enxergar detalhes a uma grande distância, um líder eficaz deve ter a capacidade de antever as possibilidades e desafios que se aproximam. A visão proporciona ao líder a clareza necessária para guiar sua jornada e a de sua equipe. Quando Deus se identifica com a águia, ele destaca a importância de ter uma visão abrangente e perspicaz para liderar com sucesso. Por outro lado, o leão, associado à atitude, representa a confiança e a coragem necessárias para enfrentar os desafios. O líder, como o leão, deve ser destemido diante das adversidades. Ter uma atitude confiante não significa ausência de medo, mas sim a coragem de avançar apesar do medo. Deus escolhe o leão como símbolo para destacar que a liderança requer uma postura determinada e corajosa, capaz de inspirar e motivar os outros ao redor. Unindo essas características, o líder eficaz é aquele que tem uma visão clara do destino desejado e a atitude necessária para superar os obstáculos no caminho. A visão alimenta a paixão, impulsionando o líder a perseguir metas significativas e inspirando outros a seguirem o exemplo. A convicção resulta desse compromisso inabalável com a visão e a paixão, proporcionando a base para resistir às adversidades e manter o curso, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Por fim, o propósito é o motor que impulsiona tudo. É a razão subjacente à visão, à paixão e à convicção. Deus se identifica com a águia e o leão porque esses animais incorporam características essenciais para a liderança eficaz, características que ele mesmo depositou neles ao criá-los. Ao entender e pegar essas características, os líderes podem se inspirar na imagem da águia e do leão, lembrando-se de cultivar uma visão clara, uma atitude corajosa, uma paixão ardente, uma convicção inabalável e um propósito profundo. Essas características, combinadas, formam a essência da liderança que transcende desafios e deixa um impacto duradouro.